E eu fiz a conta em casa, mas já esqueci. De Jesus até a época da doutrina espírita, quando Kardec veio trazer em 1857, quanto tempo demorou? 1825 anos. Por aí. Quando caminhamos com Jesus, enquanto ele aqui esteve, e depois que ele foi, disse que mandaria um Consolador, que ficaria conosco, para que a gente pudesse relembrar. E aí a gente vai chamar a atenção para uma coisa impressionante, né? A reencarnação está lá na Bíblia de uma forma clara e objetiva. Se quando Jesus lá disse: e eis que eu vos mandarei um Consolador, houve até a música aqui, né? Que ficará convosco, que vos fará relembrar tudo que eu tenho dito e vos ensinará outras coisas mais. Se não houvesse reencarnação, pelo curto tempo que Jesus ficou entre nós, o que o Consolador iria relembrar quem? Se depois da vida física não houvesse mais nada. Qual o objetivo do Senhor ter dito que relembraria a nós, ou aqueles a quem ele falava, se não houvesse a reencarnação? Quem iria lembrar o quê? Então é uma prova muito clara, porque hoje nós estamos na era do Consolador e estamos sim recordando tudo quanto ele já nos disse e estamos aprendendo muito mais. Então Jesus passou conosco e nós caminhamos com ele, e desde então quantas reencarnações a gente tem vivenciado, quantas idas ao mundo espiritual e quantas voltas à terra, porque os espíritos nos informam que esse é o nosso caminho. Os homens são os espíritos que vêm do mundo espiritual e os espíritos, os homens que partiram da terra. E desde esse período que a gente vem reencarnando e desencarnando até a chegada da doutrina espírita, foi um novo tempo e está sendo um novo tempo até que chegasse o advento da doutrina espírita. E o advento da doutrina espírita veio como um tempo novo. E a gente vai lembrar que tempo novo a gente está se referindo ao ciclo novo. Porque se a gente for observar, a Terra durante muito tempo ficou girando quase que sem uma evolução contundente. Eu lembro que meu pai conversava comigo e dizia que quando ele era criança, até a época que a gente falava sobre o assunto, há uns 20 anos atrás mais ou menos, ele dizia que pouquíssimos progressos ele tinha visto na Terra, de quando ele era criança até aquela idade. E que de repente, em coisa de uma década, parece que o mundo é outro. Virou-se de cabeça para baixo. Tudo mudou. Tudo se transformou. Então, esse período que nós passamos de Jesus até o advento da doutrina espírita, foram novos tempos que Deus foi nos concedendo para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente chegar à maturidade que, segundo Emmanuel, todo espírito reencarnado na Terra hoje, desde o advento da doutrina espírita, já é maduro o suficiente para compreender o que a doutrina espírita veio nos ensinar. Então, esses novos tempos nos favoreceram uma transformação, uma solidificação nos pensamentos, nas ideias, no amadurecimento espiritual, para que a gente pudesse então viver um tempo novo. E esse tempo novo foi trazido pelo nosso querido mestre, amigo, luminoso espírito, benfeitor da humanidade, Allan Kardec. E a gente vai lembrar que no livro
Após a Tempestade, Joana de Ângeles tem uma mensagem nesse livro que ela narra quando Jesus convocou os trabalhadores. Se eu não me engano, a mensagem chama-se Os Últimos Obreiros do Senhor. Salvo engano, é essa mensagem, é esse termo. E ela fala que quando Jesus chamou, ela não esperou o chamado a ela particular, ela se lançou ao trabalho. E nesse chamamento, nessa reunião, estavam espíritos como Ismael e Allan Kardec, quando Jesus então fez a programação para que a doutrina espírita viesse à Terra. Então nós vamos lembrar que Allan Kardec não é um espírito como nós. Quando ele reencarnou e teve a oportunidade de lançar ao mundo a doutrina espírita não fez transformação em Allan Kardec. Allan Kardec já era um espírito pronto para receber toda aquela informação. Era um poliglota, era um humanista, era um transformador de ideias, humilde a ponto de não colocar nas obras que ele escreveu o seu nome, Hippolyte Léon Denis Rivail, para que isso não viesse a chamar a atenção daqueles que já o conheciam, porque ele já tinha obras lançadas, obras editadas, e era muito conhecido, era muito bem aceito no meio. Então, por orientação do seu guia espiritual, ele utiliza-se o pseudônimo de Allan Kardec, que teria sido um nome que ele utilizou-se dele lá no tempo dos druidas. Então, esse espírito eu gosto sempre de frisar, que a gente fala de Allan Kardec como se Allan Kardec fosse um espírito como nós. Não é. É um espírito de escola e a gente precisa entender isso. E quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tempo novo para a humanidade, a gente vai ver que Kardec abre com uma passagem evangélica. E antes que ele passe a palavra aos espíritos, ele próprio faz as considerações acerca daquelas passagens. E após ele fazer as considerações, ele então passa a palavra para os espíritos. E aí a gente nunca parou para perceber, talvez, que o Livro dos Espíritos, que é uma obra dos espíritos, tem muitas anotações riquíssimas de Kardec, que ele faz questão de minimizar a fonte para diferenciar o que era o pensamento dele do pensamento dos espíritos, e que não fica devendo nada para ninguém. E lá no Evangelho, ele próprio vai lá, faz as considerações primeiras e passa a palavra aos espíritos. Então, a gente para analisar que se ele próprio é o primeiro a fazer essas colocações, de certo que ele tem autoridade para tanto. Então esse irmão vem e traz a doutrina espírita.